Outubro Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou contar o que eu fiz no mês de outubro em termos culturais. O que eu li, o que eu recebi de livro, de leitura, filmes e séries que assisti e as minhas andanças culturais por aí. Porque agora, né, a gente já tá voltando ao normal. Pelo menos aqui em São Paulo, as instituições, os espaços culturais estão abertos já, funcionando. Não normalmente, mas atendendo, ainda cumprindo protocolo de agendamento, às vezes com um horário diferente, né, de abertura, mais restrito e tal, mas sempre todos os espaços estão atentos a essa questão da capacidade e todos os cuidados também de higienização e tal. Eu andei bordejando por aí. Se você gosta deste tema, desse apanhado geral que eu faço todo mês, né, que eu andei aprontando por aí em termos culturais, peço para você já curtir esse vídeo, me seguir no Instagram, o Que Vi do Mundo, porque lá eu posto mais coisas, então assim, o que eu visito por aí de artes plásticas, eu acabo postando alguma coisa lá. Se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, certo? Bora lá. Começando com as leituras, eu ainda tô no vexame de não conseguir ler muito, né? Como vocês sabem, além de ter 3 empregos, e gravar esses vídeos aqui pro canal, que também já é quase um quarto trabalho, né? Publico 2 vezes por semana, mas tem que editar, tem que preparar coisa para falar e tal. E não ter a saúde lá, essas coisas, isso me impede de ler muito. Às vezes não é nem só questão de tempo, gente, às vezes é questão de cabeça, assim, não querer pensar em nada, ler nada, e às vezes a série é mais fácil, porque meus trabalhos são muito intelectuais, aí eu me canso demais. E a leitura exige, né? Exige atenção, exige mente boa, descansada para ler, e aí, enfim, isso. Tudo isso para dizer que eu li 2 livros. A Trégua, de Primo Levi, muita gente fala Primo Levi, mas não é, a pronúncia correta é Levi. E o Primo Levi, ele era um judeu italiano e ele, né, enfrentou toda aquela tortura dos campos de concentração durante o nazismo, né? Então ele é um sobrevivente, ele não publicou apenas este livro, né? Acho que o mais famoso dele é Isto, um Homem, né, que eu ainda não li, é aquele relato, né, do que ele viveu, a trégua, porque é o período ali que já não estava tendo um período de folga, não estava tendo guerra ali já em 1945. Então, assim, ele e outros saem de um canto, vai para outro, assim, já tinham passado por todas as torturas que a gente já conhece, né, de quem sofreu essas violências. Então, assim, de não ter o que comer, disso, daquilo, tratamento recebido e tal. E aqui ele relata numa passagem específica. Quem me segue aqui desde o começo sabe que no comecinho do canal, talvez, acho que é o primeiro vídeo do canal, era sobre leitura sobre o Holocausto. Então eu tinha um projeto de leitura, né, para entender, o meu primeiro projeto de leitura, para entender melhor nazismo, fascismo, essas coisas. Eu lia bastante. Eu tenho alguns vídeos aqui já sobre isso, atualizando esse projeto e tal, mas aí eu parei. Parei porque tava ficando pesado, mas não pelo peso do tema. Quem me conhece há um tempo, já me segue, sabe que eu fui em Auschwitz. Eu tenho um vídeo aqui no canal em Auschwitz. Então, depois que eu fui lá, passei por vários lugares interessantes assim, né, na medida do possível, sobre esse tema, na República Tcheca, na Polônia, na Alemanha, Memorial do Holocausto, vários espaços que eu passei pela Europa, que tratava dessa questão. A partir daí eu resolvi fazer projeto de leitura. Então eu li bastante coisa, maior parte das coisas, relatos e tal. E aí isso foi me cansando, né? Assim, relatos de tortura, de episódios, sobreviventes, eu fiquei até bem cansada. Eu não tô querendo banalizar, falar é a mesma coisa, mas assim, é um tema que exige da gente, né? Exige uma estrutura emocional, exige tudo. E eu já tinha visto tudo lá, né? Quer dizer, não presenciei nada, mas eu vi os forninhos em Auschwitz, eu vi um monte de coisa, isso associado lá. Chega a hora que você fala, tá bom, acho que já deu, eu não quero mais. Tudo isso para dizer que eu li um tanto de coisas, parei totalmente com esse assunto, mas aí ficaram alguns livros sobre o tema que eu ainda tenho. Então, este é um dos remanescentes. Além deste, eu tenho outros, os Carrascos Voluntários de Hitler, eu tenho alguns outros ali, mas eu já li a maioria, tá? Outro detalhe sobre este livro, né, nem sobre o livro, sobre o autor, não sei se vocês sabem que o Primo Levi, ele foi um sobrevivente, né, ele escreveu vários livros e tal,
Mas ele não aguentou. Ele se suicidou depois, se eu não me engano, no fim da década de 80, não lembro mais. Ele se suicidou. Ele não aguentou mais conviver com as memórias. Imaginem, não deve ser fácil. Você não consegue levar uma vida comum mais, uma vida... Não dá, não dá. Outro livro que eu li, ou melhor, reli, foi O Mundo de Sofia. Até mostrei no Instagram, já comentei em outros vídeos aqui, a minha edição está autografada. Alguns anos atrás, o autor veio aqui em São Paulo, no shopping Vila Lobos, e aí eu levei esse para autografar esse e a Biblioteca de Bibi Boquet. Este livro eu comprei novinho, assim que saiu, naquela onda, aquela auge, né, que fez muito sucesso e tal, e li. Aí ele tá meio acabadinho assim, porque eu emprestei para minhas sobrinhas e tal, não tem cuidado, e livro autografado, emprestar, pense. E aí ainda ficou meio acabadinho assim. Aqui a gente tá falando de um autor norueguês que conta a história da filosofia de maneira muito sucinta, mas o suficiente para despertar o interesse nas pessoas, né? Ele está iniciando a história da Sofia, o mundo de Sofia, porque a Sofia é uma adolescente que é iniciada no estudo de filosofia. E ele faz isso de uma maneira muito interessante, que é por meio da vida prática. Então, se ele pega coisas da vida prática para explicar. Então, aí tem um fulano que é misterioso que resolve ensinar as coisas para ela. Então, assim, às vezes deixa uma questão, um questionamento, e ela fica se consumindo com aquilo. Depois, em outro momento, ele volta, explica, eles se encontram em lugares, assim, bem inusitados. Então, para falar da Idade Média numa igreja... essas coisas todas. E é claro, né? A adolescente começa a ter um comportamento estranho, a mãe começa a ficar muito preocupada, achar que ela tem um namorado e tal. O que é interessante neste livro? O interessante é a gente ter uma visão panorâmica sobre o que é filosofia, estudar os filósofos todos que eles falam. Não é fácil, eu nem indico estudar assim sozinho, principalmente os alemães. Eu acho que os alemães, assim, os filósofos alemães, eles são muito difíceis, não indico lerem, assim, para tentar entender sozinho. Os franceses, eu acho que são mais fáceis, dá para ler alguma coisa. Falo isso por quê? Porque de vez em quando eu leio alguma coisa, comento aqui, muita gente me pede para ler mais, pede para ler Lacan, essas... Gente, isso aí é só para... Tem livro, tem coisa que é só para quem é especializado na área, só para especialista. Ou então, para quem já se iniciou nos estudos, tem uma coisa mais consistente aí, uma formação mais consistente, né? Então, este livro aqui, pelo menos, faz com que a gente perceba que filosofia não é algo inútil, né? É uma coisa importante, é interessante, necessária para nos fazer questionar, para fazer com que a gente entenda que as coisas não vêm do nada, para fazer que a gente entenda que a gente não pode ter um comportamento muito passivo, assim, aceitar as coisas sem questioná-las, né? E aí, o outro mérito desse livro aqui ele explica a filosofia para um adolescente. Então, assim, é possível explicar filosofia para um adolescente, uma criança? Eu acho que é. Eu tenho um princípio comigo. Eu tive um professor lá na USP, na Faculdade de Educação, que ele disse que um bom professor consegue explicar qualquer assunto para uma criança em 1 minuto. Então, assim, quando você conseguir chegar nessa essencialidade, nessa simplicidade, se fazer entender dessa maneira, é porque você atingiu aí o topo da docência, digamos, da didática, melhor dizendo, né? Então, assim, é possível explicar qualquer assunto para qualquer pessoa, sem importar muito o repertório que ela tem. É claro que isso vai depender de linguagem, vai depender da capacidade da pessoa que está explicando e fazê-lo bem. Agora vamos ao que eu recebi pelos correios, daquela pessoa que sempre me manda coisas, mas prefere ficar no anonimato. Eu recebi 2 lindos livros. Um da Conceição Evaristo, autora que eu gosto muito, vocês sabem, vou ler em breve. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, é uma capa linda, um título lindo também, né? Embora triste, é um título lindo. O outro, não vou conseguir falar o nome dessa autora polonesa, essa poetisa, Wisława Szymborska.
Não sei, gente, não sei pronunciar, vou deixar o nome aqui embaixo, aí vocês vão saber de que eu tô falando. É Um Amor Feliz. É um livro de poemas. É um livro de poemas bilíngue. Faz tempo que eu não leio poema, faz tempo mesmo. Faz tempo que eu não trago nada de poesia pra cá, nada de poema, porque eu realmente não estou lendo. É uma boa lembrança e eu adorei receber os dois, dessa autora que eu já gosto muito, e dessa aqui para eu conhecer, né? E por me lembrar também que eu preciso voltar a ler poesia, certo? Filmes e séries que eu assisti nesses últimos tempos e eu já fiz vídeo específico, vou deixar aqui, eu sempre aponto pro lugar errado. Vamos lá, Netflix e Amazon Prime. Na Netflix eu vi algumas séries, 3 séries, na Amazon Prime 2 filmes. Gostei de tudo, viu? Então, na Netflix, Young Royals, uma temporada, 6 episódios, é uma série, acho que é sueca, né? Sobre a realeza, um adolescente lá, o príncipe herdeiro, que é homossexual. Pense nisso. Round 6, que é a série mais coqueluche do momento, né? Tá causando mais frisson. Já vi vários memes, várias coisas no Instagram do Batatinha Frita 1, 2, 3. Uma temporada, 9 episódios, né? A série coreana sobre aquele jogo mortal, né? Imagino que você já tenha ouvido falar. E outra série que é Mate, uma temporada, 10 episódios. Uma série que eu amei, gostei muito, eu gostei do tema, gostei da interpretação, gostei do enredo, né? Baseado em fatos reais, muito bom. Recomendo. É uma série que mostra a realidade de uma realidade americana que é difícil de ser evidenciada assim em filme, né? Aqui é uma moça que vive ali violência doméstica, ela sai de casa com a filhinha pequena e para tentar sobreviver, mas ela não tem experiência em nada. Então, por que maid? Porque ela acaba trabalhando na limpeza e tal, e tudo acontece com ela, assim, é uma desgraceira só. A gente costuma ver aquelas pessoas, né, americanos que compram, consomem e tal, que a gente tá falando de gente que não tem onde morar, que mora em trailer e tal, reproduzem modelo de violência doméstica, muito boa. Amazon Prime. Eu vi o filme, não a série, hein? A série eu já vi, já comentei aqui. O filme Downton Abbey, que é o filme... É uma continuação daquela série maravilhosa que eu já comentei aqui. Foi uma das melhores séries que eu assisti ano passado. Aí eu vi o filme agora, né? Relembrando ali os personagens que eu adorei. E vi outro filme, Camille Claudel. Ou Camille Claudel, como vocês preferirem. Que foi amante do Rodin. É uma escultora que foi amante do Rodin. E aqui o filme é sobre o período em que ela tá no hospício. A família a internou no hospício. E o filme é só sobre esse período. Não aparece nada sobre o relacionamento dela com o Rodin. Então aparece ali o cotidiano dela, nesse hospício, o fato de não gostar de estar lá e por aí vai. Então, de tudo isso aqui, o que eu menos gostei, porque eu tinha uma expectativa diferente, é Camille Claudel. Eu tinha uma expectativa que mostrasse um pouco do romance dela com o Rodin, e não mostrou, foi só esse episódio. Então, assim, mas percebeu que foi por minha expectativa, não que o filme tenha prometido alguma coisa. É com a atriz famosa Juliette Binoche. Agora, como eu falei pra vocês, eu andei sassaricando por aí. Uma das coisas que eu fiz, né, que eu adoro fazer sempre quando tem feriado prolongado, é fazer bate-voltas, né? Ir para alguma cidade aqui do interior de São Paulo, que eu não conheço, passar o dia lá. Então, eu fui para Vinhedo, que é uma cidade daqui, que é famosa, né, como o próprio nome sugere, por vinhos, por ter vinícolas e tal, né? Vinhedo, São Roque, Valinhos são cidades ali com este mesmo tipo de estrutura, de economia e tal. Não é período de colheita de uva nem nada, mas eu fui lá, o que eu mais gostei, eu mostrei no Instagram, foi conhecer a obra de um pintor, de um escultor, um artista, né, plástico, o Adélio Saro. E eu até mostrei no Instagram a obra dele, que lembra muito Portinari, Chagall, Segal, muito legal. Ele ainda tá vivo, ele tem reconhecimento internacional e tal. Mostrei lá no Instagram. Fui na Pinacoteca, visitei a primeira vez depois, né, da pandemia, depois do início da pandemia. Aí a Pinacoteca passou por uma reforma, tá maravilhosa. Fui no Museu da Língua Portuguesa, né, que reabriu há pouco tempo. Mostrei no Instagram trechinhos da visita, de vídeo e tal, então dei uma olhada lá.
o que vi do mundo. E foi muito bom voltar a esse museu. Agora lá abriu um café também maravilhoso, antes não tinha. E tem também uma vista panorâmica, tem lá um terraço pra gente visitar que antes não tinha. E outra coisa que eu andei curtindo foi Restaurant Week, né, que vai até novembro agora, depois do feriado, até o dia 15, 14 de novembro. São restaurantes que escolhem ali alguns pratos do cardápio e oferecem a um preço, né, módico, assim. Então, aí eu aproveito para ir em restaurantes que normalmente são mais caros, porque aí durante essa esse período, o preço tá bem legal. Então, eu andei indo num francês. E outra coisa que eu andei experimentando, os hotéis aqui pela primeira vez, vários hotéis, nessa vibe de Restaurant Week, né, mas começaram antes, eles abriram o breakfast deles para não hóspedes. Então, assim, no hotel sempre estão hospedadas pessoas que tomam café da manhã, tal. Aí, durante esse período, mês de outubro, eles abriram muitos restaurantes, aí tem uma lista, né, que participa, mas na vibe da Restaurant Week, que abrem um hotel para não hóspedes para tomar café da manhã lá. Então, andei aproveitando, fui no Intercontinental, breakfast excelente, e lá no hall deste hotel, imagine o que eu achei? Uma exposição, quadros do Adélio Sarro, que eu tinha visto em Vinhedo, quadros para vender, né? Então, você tinha obra de mais de 30 mil, quase 100 mil, e esculturas também. Mas tá vendo como a gente constrói repertório? Se eu não tivesse ido em Vinhedo, eu teria ido no Hotel Intercontinental, não teria prestado atenção nas obras ou no autor, né? Não teria repertório, não teria como associar uma coisa à outra. Eu bati o olho antes de ver, falei, Adélio Sarro. Você já reconhece traços, as cores, a composição e tudo mais. O que é legal também disso, né, de hotéis abrirem seu espaço para não hóspedes, é que morando em São Paulo, a probabilidade de eu frequentar um hotel em São Paulo é quase nula. Então, é uma oportunidade então de conhecer hotéis legais aqui, pelo menos o café da manhã, vi as obras do Sarro e pronto. Então me diga o que vocês assistiram, o que vocês leram, como foi o mês cultural de vocês. Eu vou adorar saber. Muito obrigada. Beijo.